durante este mês, o departamento doutrinário da casa tem colocado como tema das palestras, de uma forma ou de outra, o aniversariante do mês. As primeiras 2 palestras do ano se referiram a Jesus. E cabe a mim hoje trabalhar mais um aspecto a respeito do nosso mestre. E me coube trabalhar um tema que acho interessante, importante, oportuno. Vou trabalhar em enfoque. Quem é Jesus? E reconheço, como comentamos entre os amigos, trabalhadores da casa, que é muito difícil falar do mestre. A gente percebe a nossa pequenez, a gente percebe a distância, a gente se emociona, a gente começa a lembrar das passagens, todas elas maravilhosas. Escolher o que falar é um universo. Mas, mais uma vez se fala do mestre. Dizem os historiadores que mais de 40 mil livros já se publicou no mundo sobre ele. Fora artigos, palestras, vídeos, orações, missas, cultos e por aí vai. Um homem que esteve entre nós e dividiu a humanidade em antes e depois do nascimento dele. Apenas isso. Alguns colocam como Jesus Cristo, mas apenas a título de curiosidade de cultura, Cristo não era nome, Cristo é um adjetivo, que vem do grego, Christos, que significa ungido. Então a forma correta de dizermos seria Jesus ou Cristo. Assim como se diz Buda, o iluminado, é um adjetivo. Não se diz a morte de Cristo, mas a morte do Cristo, o ensinamento do Cristo. Ele esteve entre nós, pregou sua doutrina durante 3 anos, mas não deixou nada escrito. Imaginem vocês uma pessoa que só tenha falado, não tenha colocado um texto qualquer, um livro qualquer, e ainda assim manteve sua palavra perene séculos à frente. Por mais que os homens adulterassem os textos, os evangelhos, por mais que se busque hoje, os historiadores buscam verificar que o que temos hoje, muito foi mexido, muito foi alterado por interesses dos mais diversos, mas a mensagem permanece. Os textos que hoje temos, dizem os historiadores, começaram a ser escritos 60 anos da nossa era, ou seja, cerca de 30 anos depois que ele havia morrido. Imaginem qualquer um de nós contar uma história de alguém que conhecemos há 30 anos atrás, daqueles que já têm essa idade. Vou contar a história de alguém que conheci, que alguém que me falou alguma coisa, que me marcou muito, e que já faz mais de 30 anos que isso me ocorreu. Imagina o quão marcante foi para essas pessoas, para 30 anos depois começar a escrever e deixar as pérolas que temos hoje. Conta-se que haviam no mínimo 32 evangelhos escritos a respeito de Jesus. E nos chegam hoje, por inúmeros motivos da história, 4.
que já é suficiente para que falamos dele o tempo todo. Imagine se tivéssemos a história completa, os detalhes completos. Coloca-se que ele é o Messias, um Salvador, aquele que deveria vir ao mundo para nos salvar. Era o que conta a tradição do povo onde ele nasceu, do povo judeu, que esperava então um Salvador. Ocorre que esse mesmo povo que previu a vinda desse Salvador espera um Salvador até hoje, porque não o reconhece como tal. Espera um outro Messias, porque não reconhece Jesus como tal. E os outros ditos pagãos é o que tomaram sua palavra, sua mensagem, e hoje estamos aqui falando dele. Porque este povo esperava um Salvador humano, um Salvador que viesse libertar o povo dos seus que escravizavam, dos outros que os escravizavam, um Salvador guerreiro que tomasse a espada e libertasse Israel de Roma, ou que viesse depois libertar os judeus dos nazistas, e assim por diante. Esperam até hoje o Salvador guerreiro. Mas esse Jesus não veio como um guerreiro. Este Jesus veio propor uma outra salvação. Disse sim que haveria um reino de belezas, de profundidades para cada um de nós, mas que esse reino não era nesse mundo. Propunha uma mudança espiritual. Também é documentado que este homem teve irmãos, como diz o próprio texto do Evangelho de Mateus, que diz: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Enumera, inclusive. E as suas irmãs? Irmãs também. Não vivem todas entre nós? No próprio Evangelho de Mateus se vê que era uma pessoa com família, que Maria teve sim outros filhos, ou que tenha recebido filhos anteriores ao casamento de José, não consta, pode ser também, né? Mas que vivia numa vida simples até seus 30 anos, numa vida comum. Mas a tradição, por mil motivos, acha que manter a ideia de que Maria permaneceu sempre virgem traria para isso alguma virtude maior do que tê-la como uma mãe de família, batalhadora pela família. Coisas do mundo machista que, graças a Deus, já se vai no perder dos séculos. Quem é Jesus? Muitos colocam ainda, por uma forma de entendimento, que ele ainda é o próprio Deus, que Deus esteve entre nós encarnado como Jesus. Dado a grandiosidade desse Espírito que esteve entre nós, é até admissível que alguns tenham pensado dessa forma. Tamanha superioridade que ali estava. Era até admissível entender, compreender hoje em dia, que aqueles homens que ali passaram, todos os outros que vieram nas idades trevosas dos primeiros séculos, que não conseguiam compreender tamanho vulto, a não ser que o próprio Deus estivesse ali. É compreensível. Mas ele mesmo procura deixar claro em várias passagens dentro dos evangelhos que nos chegam até hoje, que ninguém é bom senão Deus, deixando bem claro que Deus, para ele mesmo, é superior. Isso está em Marcos.
E ainda em Marcos, ele complementa: o Pai é maior que eu. Faz-nos diferença compreendermos que Jesus não é o próprio Deus? Faz-nos. Porque traz Jesus mais próximos de nós. Porque Ele mesmo diz que podemos ser perfeitos. Porque Ele mesmo diz que podemos fazer as maravilhas que Ele fez, mostrando que podemos crescer ao infinito. Mostrando-nos que esse caminho é possível e Ele é o mestre que demonstra a possibilidade. E não um Deus que foi criado diferente de nós, do qual apenas veneramos. Não foi isso que Ele disse. Mas esse homem tem muito a ser dito e é difícil ficarmos escolhendo algumas questões, alguns pontos de uma vida de 3 anos que a cada dia era um ensinamento novo. Então, se no mínimo tivermos um ensinamento nos 3 anos de pregação dele, temos 1000 aqui por cima, a enumerar. Porque esta era a constância de Jesus. Ele não perdia a oportunidade em momento algum de ensinar. Mas era um homem especial. Era um ser especial. Com situações e com procederes que ora chocavam, ora encantavam, ora estupefavam as pessoas que ali estavam. Como poderíamos entender uma pessoa que poderia curar alguém que apenas o toca às vestes? Nós temos esse tipo de relato. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, que sofrera na mão dos médicos sem cura, e que, tendo gasto tudo dos seus haveres, e que nenhum alívio conseguia, como tivera ouvido falar de Jesus, diz os evangelhos, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Imaginemos nós. Conta-se que 500 pessoas a segui-lo era o normal, por onde quer que andasse, era o mínimo. 500 pessoas é uma boa multidãozinha. Então vocês imaginem aglomero, todo mundo andando, se esbarrando, não sei o quê. E de repente ele vira e diz: quem me toca as vestes? Os discípulos falaram: mestre, como quem diz, um monte de gente lhe trocou as vestes. Não. Senti que saiu uma virtude de mim. Ou assim diz os evangelhos, que ele teria sentido assim. Percebeu a energia que através daquele toque a mulher recebe. E diz Marcos, na sua narrativa, que naquele momento a mulher sente o fluxo sanguíneo parar. Ele olha em torno de si e procura quem o tocou. E a mulher, que sabia do que se passara, tomada de medo e de pavor, diz o texto, porque mesmo querendo ser curada, foi algo extraordinário. Veio, lança-se aos pés e declarou toda a verdade. E a frase que Jesus usa ao final da narrativa é sempre fantástica, porque é mais um ensinamento. Minha filha, tua fé te curou. Ele poderia dizer que, olha, os meus poderes especiais, aquilo que eu já conquistei como um grande perante o Pai, permite que eu te cure. Ele não disse isso. Na humildade de sempre, no ensinamento de sempre, diz: a tua fé te curou. Porque se ela não acreditasse e não buscasse com fé,
mesmo com toda a situação, ele não faria, porque ela ainda não estaria preparada para tanto. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Quem é esse homem que é capaz de expulsar espíritos da mais baixa estatura apenas com a ordem? Quem não se lembra da passagem em que um homem traz um filho, ainda pequeno, segundo a narrativa, e que era possesso, tomado de tempos e tempos por um espírito, diz o texto, imundo, impuro. O pai vira ali para ele e diz: mestre, trouxe meu filho. Em todo lugar onde ele vai, se apossa-se o espírito imundo. Atira-o por terra e o menino espuma, rinha os dentes e se torna rijo, seco. O pai complementa: eu pedi para os teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não puderam. E Jesus vira para os discípulos e diz: ó incrédulos. Porque os discípulos ainda não tinham a fé necessária para o processo. Trazei-o. E antes que o menino chega a ver Jesus, diz o texto que o espírito começa a agitá-lo violentamente, ele cai no chão e se pôs a rolar espumando. Jesus ainda calmamente vira para o pai e pergunta desde quando isso lhe sucede. E o pai fala, conta a dificuldade que vive, que o espírito joga na água ou joga no fogo, procurando fazer com que ele padeça, com que ele morra. Eu vou ler o texto dessa frase porque demonstra muito. E o espírito o tem lançado muitas vezes ora a água, ora o fogo, para fazê-lo padecer. Jesus respondeu-lhe: se puderes crer, mais uma vez a questão, tu crês? Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus, vendo que o povo ocorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito. Ele deu uma ordem, com imposição moral, e diz assim: espírito surdo e mudo, sai deste menino e não entres mais nele. Então o espírito, soltando um grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, sai, ficando o menino como morto, diz o texto, tanto que alguns acharam que ele ali tinha padecido. Jesus lhe dá a mão e o acolhe para que ele levante. Quem é um homem capaz de expulsar um obsessor desta violência? Apenas com a imposição de sua vontade. Não estamos falando de nenhuma pessoa do que conhecemos como hoje. Não há nada parecido. Não há tamanha imposição moral a quem quer que procuremos na história. Santo Agostinho costumava dizer, dizem os historiadores, que ele sabia quem era Deus, entendia, mas se alguém lhe perguntasse quem era, ele não sabia dizer, porque não havia palavras para ele capazes de definir a divindade. Porque definir, todos nós sabemos, é limitar, é poder colocar em algumas palavras. E limitar o infinito com palavras é difícil. O mesmo
ocorre quando nós, ainda pequenos, tentamos, de alguma sorte, definir o que é Jesus para nós, quem foi Jesus. Nós começamos a sentir. As palavras servem para que exemplifiquemos, para que olhemos ao redor de nós, mas defini-lo não é muito fácil. Muitas correntes tentam defini-lo e entendê-lo, cada um a seu modo. Os nossos irmãos, que se intitulam, por exemplo, Testemunhas de Jeová, afirmam que Jesus era um anjo, o anjo Miguel. Existia antes de estar à Terra e que veio à Terra em nome de Deus. É assim que eu entendo. Os nossos outros irmãos, seguidores de Buda, e que não são cristãos por definição, dizem que ele é um dos grandes mestres que aqui esteve. E contam até alguns dos seus escritos que ele teria vivido alguns anos lá no Tibete, nos monastérios, aprendendo entre eles. Até eles se interessam em entender quem é esse Jesus, mesmo não sendo cristãos, como coloquei. O islamismo, religião predominante entre os árabes, todos nós sabemos, comenta que Jesus é apenas mais um dos grandes profetas, não dá a ele nenhum destaque. E para não deixar bem claro, na visão deles, é menor do que Maomé, que é o grande profeta da religião islâmica. Voltando à nossa cultura, ao nosso processo cristão, vamos encontrar em Mateus, durante 8 passagens, que Mateus o chama de rei. Apesar de que aqui entre nós não foi rei de ninguém. Marcos, outro evangelista, que é primo de Barnabé e companheiro de Simão Pedro, diz que Jesus é aquele que faz maravilhas e se encanta em narrar em seus evangelhos os diversos milagres dos quais Jesus teria operado. Coisas que ao mundo daquela época não se conseguia de forma nenhuma explicar. Tinham como maravilhoso. Já Lucas, outro evangelista, que, como sabemos pela história, era médico e que foi convertido por Paulo de Tarso, coloca no seu evangelho que Jesus é o Filho do homem, nascido entre o homem, sendo humano, e o Salvador. E assim se reporta no seu evangelho durante muitas vezes. Paulo gostava de colocar em suas encíclicas que Jesus era o pacificador, era o libertador das almas. Já João, o discípulo bem-amado, cita Jesus de todas as formas. Chama de Filho de Deus, de Mestre Divino, o grande médico, a água da vida, a luz do mundo, Mestre, Senhor. Não lhe cansava de dar títulos. Não cansava de lhe dar adjetivos. Já nós, os espíritas, também temos mais reflexões a respeito de quem é Jesus. Já no livro, que tem como título, baseado no ensinamento dele, o Evangelho segundo o Espiritismo. As explicações dos textos de Jesus, segundo o que já podemos compreender a partir dos ensinamentos espíritas, é o que propõe Kardec nesse livro. E lá vamos encontrar um espírito que se intitula apenas como Espírito de Verdade. Tamanha magnitude desse espírito
se mantém sem se identificar. E coloca ele assim: é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Desculpem apenas, isso já está no Livro dos Espíritos, anterior ao Livro dos Médiuns, na questão 625, mas que se repete no ensinamento do Evangelho. Allan Kardec não cansa de colocar a respeito de Jesus em toda a sua obra. E vai, à medida que estuda o Evangelho, colocando diversos atributos, diversos adjetivos ao Mestre. Diz ele que é o espírito superior da ordem mais elevada que já esteve entre nós. Diz que é o Messias. Quando precisa falar de um espírito puro, exemplifica como Jesus. Diz que é enviado de Deus. E diz, por último, que é o médium de Deus. Numa alusão de que nós, pequenos trabalhadores, quando adentramos a questão da mediunidade, podemos, com muita sorte, receber uma mensagem de um espírito um pouco mais superior. Aqueles grandes médios como Chico, Divaldo, têm lá os seus grandes guias capazes de nos trazer livros maravilhosos pela mediunidade. E Kardec só fala assim: Jesus, médio de Deus. Conversava e trazia diretamente a ideia de Deus, o pensamento de Deus. Emmanuel, que todos nós, pouco ou muito, já ouvimos falar por ser o guia espiritual de Chico Xavier, nos traz no seu livro O Consolador uma posição até perturbadora, porque nos faz pensar muito. Diz ele que Jesus é simplesmente o governador espiritual do nosso planeta, e que já estava a governar o nosso planeta na sua formação. Pensemos nós que a nossa parca ciência coloca que o nosso planeta já tem 4,6 bilhões de anos. A nos indicar Emmanuel que há quase nada atrás, há meros 4,6 bilhões de anos, Jesus já era um espírito deste quilate, ao ponto de ser designado por Deus a cuidar de um orbe nascente. Aí voltemos ao início da palestra. Aqueles tantos no passado que o confundiram com o próprio Deus, não há nada de acharmos não meritório nessa posição, porque imaginem tentar entender um ser desse formato. Para eles, era o próprio Deus aqui na Terra. O próprio Emmanuel, no Consolador, coloca uma frase muito curiosa. Estamos falando de Emmanuel. De forma alguma poderia fazer um estudo minucioso da psicologia de Jesus, porque nos falta maturidade espiritual para tanto. O Emmanuel diz que não consegue fazer um estudo da psicologia de Jesus, que para ele falta maturidade espiritual para isso. Imagine para nós. Imaginem para nós. Joana de Ângeles, outro espírito de um quilate para nós ainda muito distante, coloca pela mediunidade de Divaldo
que Jesus é o mais notável ser que a humanidade tem em sua história. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura da civilização. Allan Kardec, na sua obra Gênese e os Milagres e as Predições, uma das obras básicas da doutrina, estuda os vários fatos ditos miraculosos, espetaculares, especiais, e estuda à luz da ciência como aqueles fatos podem se dar e argumenta que nem Jesus derrogaria as leis divinas e que se ele fez algumas obras de tal sorte é possível perante a natureza. Faz esse estudo dos ditos milagres e faz um comentário especial. Não vou ler na íntegra, que é muito grande, mas vamos captando a ideia de Kardec. Coloca ele que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, são seus ensinos. Não que ele tenha curado a mulher com hemorragia, ou que tenha expulsado um espírito imundo, ou qualquer uma das curas e processos especiais que ele tenha feito, mas os seus ensinos. Por quê? Pensemos nós. Jesus nasceu num dos povos mais obscuros que havia naquela época. Não nasceu na Roma, na Grécia antiga, entre os egípcios, não. Num povo bastante obscuro. Dentro desse seio do povo simples, humilde, nasce entre os mais pobres. Um povo sem preponderância política, sem grandes poderes, sem grandes situações literárias, artísticas, filosóficas, nasce lá. E durante apenas 3 anos prega a sua doutrina. Se formos olhar os textos, ele é perseguido durante todo esse processo. Inúmeros vêm o tentar, inúmeros vêm de alguma sorte querer demonstrar que ele está criando uma revolução, falando algo que não devia, indo contra poderosos. Ele é perseguido de toda sorte. Apesar de que conta toda a história de que ele só faria o bem o tempo todo, ainda assim é traído por um dos seus seguidores mais próximos. Renegado por outro. E no momento em que a dor mais lhe alcança, é abandonado por todos os outros. É condenado, como sabemos, ao suplício que só aos grandes criminosos era dado. Morre ignorado do mundo, diz Kardec, porque não vamos encontrar praticamente nada na história humana daquela época a respeito dele. Não está nos livros de história. Vamos encontrar os grandes imperadores, vamos encontrar os reis, os fatos ditos marcantes das grandes guerras, mas a história ignora Jesus. Somente os seus seguidores, de boca em boca, é que vão levando a sua mensagem. Ainda assim, a sua doutrina mata o paganismo que era onipotente aos povos daquela época e traz nova luz à humanidade. E Kardec então coloca que se tiver a ele legado apenas os ditos milagres, talvez hoje fosse esquecido. Seria uma lenda de um homem que fazia maravilhas.
o que ultrapassou os séculos foi os seus ensinamentos. Foram seus ensinamentos, foi sua doutrina. Doutrina de coisas que hoje pode até nos parecer simples, mas que arrebatavam as pessoas. Algo tão simples como amai os vossos inimigos, que agora a gente tenta compreender, sabe que precisa e tem dificuldade de fazer. Reconcilia-te com o teu adversário. Não ajunteis tesouro na terra? Bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os que são pacíficos. Esses eram os ensinamentos. Ao te bater numa face, quem não sabe como completa a resposta? E quem consegue fazer? Oferece a outra. Não saiba a sua mão direita, ao fazer uma ajuda, uma caridade, o que dá à esquerda. Ou simples assim, fazei aos outros apenas o que gostaria que te fizesse. Estes ensinamentos é que transcendem os séculos, simples e profundos, exemplificados por histórias simples de pescadores, de semeadores, de agricultores, nas parábolas quase infantis, nas historinhas que podemos contar para as nossas crianças, que já entendem. Tamanha a simplicidade que ele conseguia colocar nas palavras e as mantemos até hoje. Nossas casas, nossa cidade talvez estejam enfeitadas de Papais Noéis. Talvez no dia 24 troquemos presentes, o que é bom, o que é salutar, o que é gostoso. Façamos nossa ceia, talvez sem muita pompa, alguns com tanto. Mas, infelizmente, nem todos lembram o que estão comemorando. Alguém está de aniversário. Para alguns, de acordo com algumas filosofias e crenças, basta que eu aceite Jesus e está tudo resolvido. Bato no peito e simplesmente digo, eu aceito. Mas neste momento é bom voltarmos a lembrar o ensinamento dele mesmo. Em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos, é a mim que fazes. E como a doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há salvação, talvez seja um bom momento e não pensarmos só nos perus, e não pensarmos só nas ceias, nos presentes pomposos, e lembrarmos um pouco dos ensinamentos dele. E sabermos que nem todos têm todas essas oportunidades. O tema da noite proposto era: quem é Jesus? E nós poderíamos ouvir inúmeras respostas. Poderíamos ouvir de tantos que ele é o próprio Deus, poderíamos. Que ele é um mestre, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é um espírito superior, o mais superior que esteve entre nós. E dado ao estado de consciência de cada um dos que respondem, talvez todas as respostas tivesse lá o seu quilate, a sua faceta de verdade
dentro daquela intelectualidade, dentro daquela forma de entender. Mas que fique a pergunta para nós: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? O que ele representa? Apenas um mito? Algo que ficou na história? Ou realmente ainda pode ser o nosso caminho, a nossa verdade e a vida, como ele mesmo propôs? Porque seja qual for o nome que dermos a Jesus, a nossa esperança é que realmente ele renasça mais uma vez neste ano, mas renasça nos nossos corações e não apenas no dia de Natal. No livro A Caminho da Luz, que conta toda essa trajetória impressionante dos últimos 2 séculos, que o homem vai em busca da verdade a partir dos ensinamentos que Jesus traz, há uma abertura na introdução feita por Emmanuel, que desta introdução foi feita uma letra de uma música muito bonita, que diz mais ou menos assim. E eu peço que depois a Cris já se posicione para complementar com a música. Jesus, luz do princípio, repousam em tuas mãos os destinos do mundo. Teu grandioso coração é a fonte da vida para a humanidade. Com tua mensagem pura, o Evangelho é o caminho da luz, da ressurreição da justiça e do amor. E complementa: todas as coisas humanas vão passar, vão modificar, mas tu, que és a luz da vida, permanecerás. Muito obrigado a todos.